Dorival Lemes foi vereador por 4 mandatos e exerceu a presidência da Câmara Municipal entre os anos de 1995 e 1996. Ex-bancário, encontrou na política uma maneira de buscar benefícios para bairros periféricos de Rio Preto. Nesta entrevista, o ex-vereador lembra os anos que passou pela Câmara e os projetos que foram destaque durante suas legislaturas. Sou natural de Barretos, como muitos já sabem nessa cidade, onde comecei minha carreira na Caixa Econômica Federal, ainda jovem, com 18 anos de idade. Dali me transferi para Prudente, Venceslau, na qualidade de subgerente da Caixa naquela época, e voltando a Barretos em 71. Em 72 fui para a cidade de Votuporanga como gerente da Caixa Federal, e transferido para uma agência de primeira categoria em Santa Amaro, São Paulo e Santo André, permanecendo ali até o ano 76. Em 77 fui transferido para São José do Rio Preto, cidade que eu sempre amei, que eu sempre gostei, porque aqui já tinha iniciado uma faculdade e era vizinho da minha cidade de Barretos. E aqui me aportei para não sair mais. Daí, em 1977, 78, eu passei a assumir a gerência da Caixa de São José do Rio Preto. Em 80, 79, fui guindado ao cargo de gerente de agência regional, hoje superintendência regional. E nesse meio do caminho, quis o destino que me familiarizasse muito rápido com a cidade. Eu tenho por Rio Preto um carinho muito especial pela sua gente, pela forma com que fui recebido. Eu fui um dos pioneiros, enquanto gerente regional da Caixa, a descentralizar todo um processo habitacional no ramo empresarial, no que diz respeito àquilo que nós chamamos de uma alavancagem para o crescimento empresarial a nível de construções populares nessa cidade. Haja vista que eu tenho grande orgulho de lembrar que nós trouxemos os primeiros conjuntos habitacionais para Rio Preto. Eu citaria aqui dezenas e dezenas, mas alguns que me vêm à cabeça são Diocleciano, Ana Célia, Ana Angélica, Cristo Rei, Piazza dei Fiori, Rio Oeste, Rio Leste, enfim, uma infinidade de outros conjuntos que com o nosso trabalho trouxemos para São José do Rio Preto em parceria com os prefeitos da época política de São José do Rio Preto. E caminhando com esse breve histórico, eu tinha comigo algo que me incomodava. Eu passei a gostar tanto dessa terra que meus filhos começaram a nascer todos de São José do Rio Preto. Eu percebia que eu tinha uma certa função administrativa que me permitia trabalhar dentro de um espaço limitado, ou seja, trazendo para Rio Preto vários conjuntos habitacionais. Mas eu percebia que faltava um espaço político para ser ocupado naquele momento. O que eu quero dizer com isso? A Caixa Econômica Federal, por nosso intermédio, trazia os recursos para a construção da casa ou do apartamento. Mas isso não era o bastante, porque nós tínhamos notícia dos compradores e moradores da época que faltava todo um processo de infraestrutura. Faltava saneamento básico, faltava transporte coletivo, faltava correio, faltava escolas, creches, enfim, todos os equipamentos públicos à disposição daquele pessoal. E quis o destino que em 87, numa brincadeira minha com um colega, após um período eleitoral de Rio Preto, que ele disse que o Dorival da Caixa deveria ser vereador. Eu já tinha essa vocação, porque eu me formei em Direito em São José do Rio Preto, advogado que eu sou, militante da OAB também, em 1979, 78, por aí mais ou menos. E fui líder do meu grupo, fui presidente de turma e tinha uma certa vocação pela política também. Então, naquele momento, eu vislumbrei a possibilidade de
de ser candidato a vereador. E o meu nome não era Dorival Lemes. Essa é a grande curiosidade. A cidade me acolheu como Dorival da Caixa. Você, talvez jovem, não lembra tanto disso. Mas muitos telespectadores agora aí, com certeza me identificam ainda como Dorival da Caixa. Eu tenho saudade desse tempo. Aí eu saí candidato a vereador em 88 e quis o destino também e a vontade da população José do Rio Preto, essa população muito generosa, que me fizesse o segundo ou terceiro vereador mais bem votado naquele momento. Fui vereador em 88, reeleito em 92, reeleito em 96 outra vez e retomei essa casa em 2005, no meu quarto mandato. Nesse período, eu fui presidente do Poder Legislativo, tive a honra de presidir essa casa no ano 95 e 96. Uma casa que fez história, porque se nós abrimos um pequeno retrospecto sem entrar no mérito da questão de comparação da Câmara do ano tal, da Câmara do ano X, etc, etc. Mas apenas um remember, uma lembrança apenas. Câmara que tinha Valdomiro Lopes como vereador, Laércio Teixeira da Costa, Carlos Eduardo Feitosa, Caio Urbinati, Fuad Elir, Doutor Veneziano, Carlos Arnaldo, José Bárbara Cury, enfim, Dr. Hubert Eloy Richard Pontes, Dr. Capelo, Roberto Toledo, Carlos de Arnaldo, Sérgio Camargo. Não era uma casa com o Dr. Olavo Taufik, de grande saudade, ex-presidente dessa casa também. Então, eu convivi numa presidência com um vereador, com liderança, cada vereador era um líder. Uma casa que tinha verdadeiros tribunos. As sessões daquela época eram sessões que a tribuna era ocupada para discursos voltados para projetos e ideias. Não havia discussões, não me lembro de discussões que eram voltadas para o campo pessoal, onde o lado pessoal estava acima do lado das ideias, das propostas, porque nós tínhamos verdadeiros tribunos. Então fui e tive também, dentro da minha história política, a oportunidade de convidado pelo então prefeito Dr. José Liberato Caboclo, em 1997, para inaugurar a primeira Secretaria Municipal das Relações do Trabalho, secretaria a qual eu fundei na época e fui o seu primeiro secretário até o ano de 1999, retornando a essa casa posteriormente. Esse é um breve histórico do Dorival da Caixa. Hoje, quem sabe, o Dorival Lemes, ou o Dorival do Povo, aquele que nunca perdeu a identidade de estar perto de você, meu caro telespectador, perto de sua família, independentemente de estar ou não em mandato eletivo, eu estou sempre pronto para servir você e sua família. Ah, 88, interessante, né? Os tempos mudaram. Se você ou nós colocarmos dentro de uma planificação, literalmente falando, vamos encontrar uma diferença enorme. Lá em 88, primeiro porque há de se registrar que a cidade era menor. O seu universo geográfico ele era era menor do que o universo geográfico hoje de Rio Preto. A sua população ela estava na faixa de uns 100 mil habitantes, mais ou menos, em 88. A última eleição, nós já passamos de 304 mil eleitores, né? Então, daí você já percebe a grande diferença daquela eleição primeira com a última. A primeira era uma eleição totalmente feita em cima dos seus amigos, que não havia realmente, infelizmente, o poder econômico não prevalecia tanto como prevalece hoje. Hoje, as eleições estão muito profissionalizadas. As eleições da década de 80, entrando no começo da década de 90, eram eleições muito mais personalizadas, onde você tinha que ter um histórico, onde as pessoas acreditavam em você e votavam em você. Hoje, o que se nota, esse aspecto ainda existe, do currículo do candidato, mas, paralelamente, o poder econômico ainda pesa nas decisões eleitorais. Isso não é privativo, não é crítica isso. Isso não é uma constatação da cidade de Rio Preto. Eu estou falando dentro de uma constatação
universal, mundial, não é só do Brasil também. Hoje todos sabemos que a política profissionalizou. E aquele que não profissionalizou ficou... E eu sou um exemplo. A última eleição, por exemplo, 2012, eu fiz uma campanha do eu sozinho. Eu, minha caminhonete, o motorista amigo dirigindo para mim, minha família e meus amigos na rua. Uma campanha realmente corpo a corpo. Eu tive quase 2.000 votos e me honrei muito por isso. Agora, se a campanha fosse... Eu não estou condenando campanhas onde o poder econômico prevalece. Eu estou apenas comentando que o poder econômico ele ajuda muito a alavancar as votações e as campanhas. Favorece muito. Porque uma é você ter o seu trabalho isolado, outra é você ter um paralelo, toda uma equipe, um staff de pessoas rodeando você, na busca do mesmo objetivo. Com certeza o resultado será melhor. Mas eu tenho a minha consciência tranquila. Pode ter mudado o aspecto das campanhas, pode ter mudado a forma, o modelo dela, mas o que importa para mim particularmente é que eu nunca mudei minha essência. Essa eu não mudo nunca. Política é a ciência mais linda que pode existir no universo. Eu sou um apaixonado. Eu entendo de várias maneiras a política. Eu tenho a honra, o orgulho de dizer a você que eu sou, não sou um dos poucos, mas um dos, quem sabe um dos, não muitos aí da cidade, que me pós-graduei e estou buscando doutorado em Ciências Políticas de Estratégia. Sou pós-graduado, fiz pós-graduação de 11 meses para buscar um pouco de conhecimento de política, para tentar aplicar na prática. Sou membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, da ESG Rio de Janeiro, e através da ESG eu estou fazendo agora licenciatura e buscando doutorado em Ciências Políticas de Estratégia. A política, resumindo para você, ela é a ciência mais dinâmica que pode existir. Ela se alterna por segundo, por minutos. Se comparar a ciência política com a medicina, com qualquer outro tipo de ciência que nós temos no planeta, nós vamos entender que a ciência política ela é apaixonante porque ela muda constantemente. Agora, ela exige muito da pessoa. Ela exige algumas coisas que não dá nem para recomendar. Isso está em cada um. O que eu recomendo é que as pessoas busquem um pouco mais de informação sobre política. Política é a grande arte que você encontra no dia a dia de relacionar. Política nasce no momento que você nasce, você tem vida. Ela só termina quando você deixa de viver no planeta, quando você morre. Então, política, na essência da palavra, é a arte de relacionar, independentemente de ser política partidária, eleitoral, de voto ou coisa parecida. A política ela está presente em todos os lugares da vida. Ela está presente na sua residência, no relacionamento seu com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, na faculdade, por onde você passa. Existe sempre uma interação que ela está relacionada com a ciência jurídica. E essa política trazida para o campo político-eleitoral, para o campo partidário, onde você busca a pergunta a nós, ela é uma política que ela se completa na medida que você exerce a política com uma frase que eu sempre usei na minha vida. Quando você vem para a política para servir, não para se servir da política. Eu vou repetir. A grande importância da política é quando você está nela para servir e não para ser servido. Eu não estou fazendo nenhuma alusão a A, B ou C. Eu estou fazendo uma afirmação do retrato de uma política feita com transparência, uma política feita com desejo de acertar. É preciso colocar que antes da política existe o homem ou a mulher exercitando. E são seres humanos, seres imperfeitos, que cometem erros e acertos. As cobranças são naturais, mas é importante que haja uma participação popular no acompanhamento das pessoas. Se fôssemos falar mais de política, companheira, nós falaríamos de cidadania. E se formos falar de cidadania, que precede o ato político e a feição e a elevação da pessoa ao poder, nós teríamos que ocupar um tempo muito maior.
que a cidadania, ela nasce para nos trazer a perfeição no mundo político. Então, quem não conhece a cidadania, que é o berço da política, jamais poderá exercitá-la na sua plenitude. Então, vamos botar 88. Foi quando me elegi, era do Dorival da Caixa. Eu vou citar exemplos aqui, o bairro Ana Angélica, Ana Célia, tantos, mas Cristo Rei. Essa gente, nesse momento, me apoiava, e eu fui vereador com o então prefeito da época, Antônio Figueiredo de Oliveira, Toninho Figueiredo. Eu me lembro que fiz um trabalho voltado exclusivamente para esses bairros, onde na maioria eu levei asfalto, eu levei guias, levei sarjeta, iluminação pública, transporte coletivo, correios, etc, etc, etc. Quando vim para a Câmara, em 88, eu percebia que a cidade de Rio Preto, no seu quadrilátero central, compreendendo a Avenida Pedro Amaral, Independência, Avenida Badibacite e Andaló, estava sendo sufocada por um conglomerado bancário. De repente, nós deparávamos 4, 5 agentes do Bradesco no mesmo lugar, do Itaú, do Unibanco, enfim, dos grandes bancos do país. Era uma disputa por espaço nesse lugar. Eu vim para a Câmara bancário, já conhecia o problema, a dificuldade que tinha ali na Ilha Central. E eu fiz um projeto, quase apanhei, é bom dizer que eu quase apanhei. Quando o projeto foi votado aqui na casa, qual o projeto que eu fiz? Vamos dizer primeiro qual o projeto que eu fiz. Fica proibido no município de São José do Rio Preto as instalações de novas agências bancárias compreendidas no quadrilátero da Avenida Pedro Amaral, Independência, excluídos a Avenida Badibacite, excluído a Avenida Andaló. Por que isso? Porque só se permitia colocar novas agências nesses lugares, aquelas agências que ainda não tinham nenhuma representação em Rio Preto. O Banco de Tóquio, por exemplo. Se quiser vir para Rio Preto, pode vir, porque não tem nenhuma agência nesse quadrilátero. Então, nisso acabou aquela disputa, e as agências queriam investir em Rio Preto. Aí começaram a ir para as avenidas. Andaló, lembro que a primeira foi a Nossa Senhora da Paz, depois a Avenida Potirandaba. Assim foram indo para os bairros. As avenidas começaram a ser procuradas. Por quê? Esses mesmos bancos que já tinham suas agências no centro de Rio Preto, eles tinham que procurar um outro espaço para colocar, porque ali não podia mais. E isso ia descentralizando a cidade, porque o trânsito já era um pouquinho ruim naquela época. Porque, veja bem, se todos os bancos fossem só no centro de uma cidade, como é Rio Preto, você imagina como é que as regiões periféricas do centro de Rio Preto estariam congestionando o centro. Hoje o trânsito, a mobilidade urbana hoje é um caos total. Se essa nossa lei pensada naquela época, de uma maneira ou outra, ela contribuiu para a descentralização da cidade, levando aos bairros de São José do Rio Preto a autonomia para a sua sobrevivência, fazendo com que os moradores daqueles setores sobrevivessem naquele pedaço sem ter que ocupar o espaço central de Rio Preto. Eu tenho outra lei que eu não tenho vergonha de dizer que eu fiz, não. Faria quantas vezes quanto fosse necessário. Nós estamos vivendo essa eu vou falar, que eu sou um homem de posições assumidas, não somos de ficar em cima do muro. Nós estamos no ano 2013, com uma evolução tecnológica maluca, tecnologia totalmente de ponta, totalmente instalada e situada no mundo, em 2000. Eu me deparei com uma lei nessa casa, que eu era vereador, que dizia, fica proibida no município de Rio Preto, a implantação de controles eletrônicos no transporte coletivo. Lei do nobre vereador Carlos Eduardo Feitosa, meu amigo, vereador de muita saudade e muito respeito que tenho por ele. E eu percebia que a globalização estava chegando no mundo, chegou no Brasil. A globalização, todos nós já sabemos hoje, as suas consequências. Ela fez com que quem não se atualizasse no mundo da informatização ia ficar para trás. O que eu fiz? Eu fiz uma lei simplesmente assim, fica revogado em seus termos, a lei no tal, ponto. Eu não coloquei lá assim, telespectador, como tentam fazer comigo nesse plenário, muita maldade,
que eu dispensei os cobradores do transporte coletivo. Eu não dispensei. É tão verdade que não, que eu vou falar para você, caro vereador, companheiros vereadores da atual Câmara, amigos, que quando eu fui pensar essa lei, eu reuni com o transporte coletivo, eu estive ali com todos os cobradores e motoristas, fizemos uma TEC, fizemos um documento onde ficou ajustado que nenhum cobrador seria mandado embora no prazo de 2 anos e que seriam aproveitados um cargo de supervisor, consequentemente, com a implementação da tecnologia, seriam aproveitados em outras funções e muitos guindados ao cargo de motorista. Eu tenho feito esse acompanhamento, tenho percebido que a maioria foram assim aproveitados. E não venha com essa história de desemprego não, porque não foi isso que nós desejamos. O que nós buscamos nesse projeto foi dar tranquilidade ao usuário do transporte coletivo. O que é isso? Será que não dá para você entender que na medida que não circula dinheiro no transporte coletivo, consequentemente não há risco de assalto? E os ônibus haviam sendo assolapados por tentativa de assaltos e até agressões à integridade física de muitas pessoas. A minha ideia foi mecanizar o sistema, fazer com que não circulasse, evidentemente, moeda, espécie, e hoje eu vejo a discussão aí e sou contra, quer dizer que sou contra o motorista ocupar o espaço de cobrador. Eu sou totalmente contra, motorista é motorista. O motorista não deve ser distraído para cobrar o cidadão. Ou realmente implante o sistema eletrônico de verdade, onde as pessoas têm que se ter um pouco mais de cultura, entrar nessa cultura da eletrônica e deixar de usar dinheiro e usar cartãozinho eletrônico, como usa para você usar o telefone, coisa parecida. E, então, as minhas leis são leis realmente polêmicas, mas que eu pensei na população, porque tive fazendo um levantamento há pouco tempo, no setor policial, o índice de assalto nos ônibus de Rio Preto caiu mais de 90%. Antes da minha lei, o índice de assalto era muito constante. Pessoas sendo maltratadas, motoristas maltratados, assaltos bruscos e até com violências físicas. Depois da minha lei, eu percebi que esses assaltos caíram 90%. 10% hoje é o que existe ainda. Então, minhas leis foram leis polêmicas, mas que eu pensei na população como um todo. E sou um homem que não sei olhar para o retrovisor. Eu gosto de olhar no para-brisa, olhar para frente. Quem olha no retrovisor tem visão retrógrada, visão do passado, olha para trás, eu olho para frente. Eu não ia permitir que minha cidade ficasse um tempo na história. Então peço aos meus companheiros vereadores compreensão, que eu fiz essa lei sem nenhuma intenção de prejudicar quem quer que seja. E tenha consciência que não prejudiquei. E tantas outras mais. Tem uma outra lei polêmica também, que nós somos do tempo que nós guardávamos os nossos carros nos estacionamentos da cidade de São José do Rio Preto. E você, munícipe, você, telespectador que está me ouvindo aí, você sabe que eu vou falar. Você entrava com o seu carro e encontrava uma placa bem na entrada assim: não responsabilizamos pela guarda do carro, dos pertences, etc, etc, etc. Mas como não responsabilizar pela guarda dos pertences que está no meu veículo, se eu estou pagando um serviço para ele olhar e a contrapartida é exatamente a responsabilidade? Eu vi aquilo como uma afronta ao cidadão. Eu vim para casa correndo, fiz uma lei, tornei obrigatório que todos os estacionamentos tivessem seguro coletivo. Promovesse a criação de uma apólice onde coletivamente cobrisse todos os seguros e passasse assim a ser responsável e aquela maldita placa nunca mais existe nas entradas. Isso é lei de minha autoria. E como é que funciona isso? Na medida que os alvarás venciam ano a ano, os estacionamentos, as garagens iam renovar na prefeitura, chegava lá, não renovava se não tivesse a prestação de um aporte, de uma cobertura securitária, de uma forma global, atendendo todos os veículos. Então, minhas leis, companheira, são leis polêmicas, mas são leis que tinham como interesse, como interessado e endereçada a população, sem nomes. Eu citei 3 leis que não têm nomes, têm pessoas. Oxalá você, munícipe, tenha beneficiado e hoje tenha sentido um pouco a importância das leis, dessas 3 que citei. Poderia citar centenas de outras, mas 3 está muito bom.
No ano 95, quando assumi a presidência da Câmara, evidentemente era um outro momento e a Câmara era muito tacanha. Nós começamos a introduzir o sistema de mecanização e transformar na informatização toda nessa casa. E assim fizemos com o almoxarifado, fizemos com outros departamentos que não eram informatizados, começamos a informatizar. Eu fiz um contato com a então ex-deputada Irma Passoni, naquele momento. Ela estava exercendo o cargo de secretária nacional de comunicação no país. E ela estava promovendo um ciclo de visitas em cidades do interior paulista, e ela é paulista. E era do PT, pessoa que tinha um profundo respeito pela deputada Irma Passoni. E eu tentei, através do meu assessor de imprensa da época, agendar uma visita da deputada Irma Passoni aqui na presidência. E assim ela o fez. E ela já vinha numa missão de buscar câmaras e espaço onde pudesse implementar a colocação de televisão em assembleias ou câmaras municipais, Poder Legislativo do interior de São Paulo, notadamente em cidades de porte que o comportava. E Rio Preto era uma cidade que sempre comportou, pelo seu porte populacional e pelo seu tamanho geográfico, né? E aqui ela esteve. Começamos a travar os primeiros contatos e percebi nela um interesse muito grande em nos dar uma patente para autorizar a TV Câmara. A única coisa que ela me pediu naquele momento foi para que criasse um projeto de lei, e assim o criei, apenas estabelecendo a criação da TV Câmara. E fiz. Fica criada em São José do Rio Preto a TV Câmara, ponto. Então fiz um projeto, aprovou-se esse projeto, e através desse projeto de lei, ela deu o licenciamento para implementação e funcionamento. Após o meu mandato de presidente da casa, vieram outros vereadores presidente, Alcides Zanerato, Sérgio Camargo, e cada um no seu momento deu um passo a mais para a implementação. A minha lei foi criativa, fica criado. E a dos outros companheiros fizeram leis regulamentando as suas instalações de funcionamento. E lembro quando o ex-vereador de saudosa memória, Sérgio Camargo, então presidente dessa casa, que nos deixou saudade, ele, quando discursou na inauguração da TV Câmara, que o fez com muita emoção. E me emocionava quando ele lembrava os primeiros contatos e o momento que ele desatava o laço, fazendo funcionar a TV Câmara em Rio Preto. Então eu tenho muito orgulho desse momento, porque sei da importância de um veículo de comunicação, sei da importância da informação, e sei o tanto quanto é importante a TV Câmara, tanto para os companheiros vereadores passar suas mensagens à população, como a população estar informada daquilo que acontece no Poder Legislativo. Falar de Rio Preto é difícil. É como você pedir, hoje para mim, é como você me pedir, ou eu te pedir para falar do teu pai e da tua mãe. Parte do princípio da suspeição, falar de pai e mãe. E hoje eu me considero um pouco suspeita. Deus, quando nos concebe a vida, ele nos faz nascer em algum lugar. Nós não fizemos essa opção. Mas Deus nos dá a vida e você cresce, aí você faz uma opção. E eu cresci e transformei numa pessoa adulta e fiz uma opção de morar e viver em Rio Preto. Eu sou natural de Barretos, onde Deus me concebeu a vida. Mas eu sou mais filho de São José do Rio Preto, porque eu fiz essa opção de aqui morar, aqui nascer meus filhos, aqui criar os meus filhos, aqui viver, e aqui com certeza o meu esquife, meus restos mortais, serão aqui depositados para sempre.